Bom dia, eu sou o professor Rui e a aula de hoje é sobre propriedades mecânicas dos materiais. Talvez seja muito fácil para você entender do termo propriedades mecânicas, né? Tá, mas pense sempre assim, é quando a gente aplica um carregamento, força um material e ele resiste sem quebrar, ou sem deformar de modo que ele estrague, que não seja mais útil. Tá, então, faça seu caderno, tá? Porque aqui nessa aula a gente vai tratar dos tipos. Um material não é só apertado, não é só trabalhar com pressão que eu aperto. Ele pode ser tracionado, pode ser torcido, e é isso que vai tratar essa aula. Mas o mais importante, você tem que saber que a linguagem do engenheiro sempre é em termos de tensão e de deformação. Então, tensão, você já aprendeu esse conceito em alguma disciplina aqui do curso. Você sabe que é carga sobre área. Tá? Mas veja a linguagem que eu vou apresentar aqui e sempre entenda a diferença do que é carregamento e o que é tensão. Não saber isso vai inviabilizar você continuar todo o seu resto da graduação. Tá? E principalmente deformação, que é menos falado, é menos dito, menos abordado. Tá? Então, faça suas anotações e traga suas dúvidas para a aula. E com essa aula a gente começa aqui a lista de solicitações e propriedades que vão gerar os comportamentos dos materiais usados na construção. E o primeiro grupo de propriedades são as propriedades mecânicas dos materiais. Tá? Então aqui ó, a gente reuniu, né, as 5 principais propriedades mecânicas, que são tração, quando você puxa o material, né, a solicitação é de puxar. Aqui tem uma barra que ela está presa, né, na parte superior e tem um peso puxando para baixo. Uma carga puxando para baixo. Compressão é o oposto. Também é na direção axial, na direção do comprimento longitudinal desse material, só que aqui ele está apoiado numa base e o carregamento vai de cima para baixo apertando esse material. Tá? O cisalhamento é como se fosse um atrito. Olha, eu tenho esse material horizontal, aplico uma carga nessa direção, uma outra carga nessa outra direção. Veja que agora o carregamento ele é perpendicular à direção axial do material. O que vai gerar no material essas duas solicitações que não estão alinhadas? Vai gerar um atrito entre os planos aí da seção transversal, ali naquele plano que está tracejado. Né? Então, esse atrito interno a gente chama de cisalhamento. Flexão, que o exemplo aí, a figura ilustra bem. Né? Você está, por exemplo, biapoiado ao material e você aplica uma carga lateral também, né? A direção axial, ela é perpendicular também, nesse intervalo dele, gerando uma curvatura. Essa curvatura ele vai gerar, né, compressão de um lado da peça, do componente, e tração do outro lado. Nesse exemplo, né, o carregamento de cima para baixo vai comprimir a parte de cima, vai tracionar a parte de baixo. E torção, né? Torção é quando o eixo axial gira, o eixo, né, principal do material, ele sofre uma curvatura. Tá? Então esse deslocamento, né, essa curvatura, a gente chama de torção. Bom, essas foram as 5 formas de solicitação mecânica de um material. Né? Mas sempre que nós, engenheiros civis, formos falar de resistência dos materiais, né, dos materiais de construção, a gente vai falar em termos de tensão e de deformação. Entenda o que é isso. Tá? A gente não vai falar em termos de carga. Por exemplo, um pilar aguenta 20 toneladas. Não, a gente vai ter que falar assim, um concreto daquele pilar suporta 30 megapascal, que é uma unidade de tensão, não é uma unidade de carga, como tonelada-força, por exemplo, seria, né? A gente vai falar sempre em tensão. Tá? A mesma coisa para deformação. A gente não vai falar assim, eu apliquei um carregamento aqui no meu pilar e ele encurtou 1 milímetro. Né? Não, a gente vai falar assim que a deformação dele é um encurtamento de 0,02%. Ou seja, ele encurtou 0,02% do que era o tamanho dele original. Tá? Por que isso? Né? Imagina, ó, tem aqui, para ilustrar para vocês, né, uma pecinha de um metal aqui. Ó. Isso aqui é cobre. Olha a dimensãozinha dela, não sei se estão dando para ver bem aí no vídeo, né? Aí eu vou chegar e vou aplicar um carregamento aqui nesse cilindro que deve ter uns 2 milímetros de diâmetro. Aí ele vai suportar, vamos supor que ele suportou 1 tonelada. Aí eu venho com esse outro material, que é um aço, não me lembro qual que é a especificação dele, mas é um aço de alto teor de carbono. Olha a diferença no diâmetro desse aço. Imagine que agora eu aplico aqui um carregamento e ele suporte, o outro suportou 1 tonelada. Esse aqui vai suportar, por exemplo, 200 toneladas.
Aí você vai falar assim, caramba, esse aço aqui é mais resistente do que esse. Quem garante? E se ele só suportou mais carga porque ele tem mais área de contato com a carga? Então não dá para saber. Então veja aqui qual é a fórmula da tensão, né? Tensão é a carga sobre a área resistente. Então a gente sempre está falando que o carregamento ele está acontecendo na direção axial, que é essa daqui, a longitudinal da minha amostra. Então, se a carga está acontecendo nessa direção, essa área é a área de solicitação. Essa área, ela que está resistindo ao carregamento. Então, essa é a área que eu vou colocar aqui na fórmula. Tá? Uma dica já imediata é que se você sempre trabalhar a carga em Newton como unidade, né? A sua prensa do laboratório que você trabalha te dá em quilograma-força. Faça a conversão para Newton. A área sempre trabalha em milímetros quadrados. Se você sempre trabalhar em Newton, sempre trabalhar em milímetros quadrados, a resultante, né, o resultado da tensão já vai dar MPa direto, que é a nossa unidade de tensão. Tá? E deformação? Deformação é a mesma coisa, né? Deformação eu tenho essa peça que tem esse comprimento, ó. E aquela peça que era mais fininha, ela é bem mais, tá vendo? Ela é bem maior, o comprimento é bem maior. Então, a peça que é maior, ela vai ter um encurtamento, por exemplo, na compressão, maior só porque ela é uma peça maior. Tá? Então, sempre a gente vai normalizar, esse é o nome. Então, o ΔL significa a diferença do seu comprimento inicial menos o comprimento final. Então, é o quanto ela encurtou. Se fosse tração, era o quanto ela esticou, alongou. Tá? Então, isso vai dar em milímetros, por exemplo. Dividido pelo comprimento inicial. Qual que era o tamanho antes de eu solicitar? Tá? Então, a diferença dividido pelo comprimento inicial vai te dar a deformação. Que vai ser em milímetros por milímetro, metro por metro. Sempre vai ser unidade de comprimento por unidade de comprimento. Que se você fizer vezes 100, vai te dar na unidade desejada, que é percentual. Tá? Então, sempre que você, como engenheiro civil, for fazer um experimento para medir resistência mecânica de um material, transforme todo o carregamento em tensão, transforme todo deslocamento, encurtamento, né? Alongamento, transforme esse deslocamento, esse ΔL, transforme em deformação. Ó, aqui é um exemplo, uma prensa manual, né? Que aqui é um aluno, né? Um aluno, hoje deve ser engenheiro já. É uma prensa que está rompendo um corpo de prova de concreto. Aqui dentro dessa gaiola, né? Essa é uma proteção para não explodir, não ferir ninguém. Tinha um corpo de prova cilíndrico de concreto. Então, ele rompeu com essa carga, tá vendo? 6.560 kgf. Minha pergunta é, qual é a carga de solicitação externa, que a prensa solicitou até quebrar, e qual que é a tensão máxima resistente, considerando que essa é a geometria do corpo de prova. Bom, então, a carga de solicitação é esse valor aí de carregamento, que é 6.530 kgf, ou 6,53 toneladas. Tonelada-força. Se eu pegar esse valor, multiplicar pela aceleração da gravidade, 9,8, eu vou ter esse resultado, que esse é o carregamento, esse é o valor da carga em Newton. Tá? Posso colocar na memória da calculadora, né? Para calcular a tensão máxima. O diâmetro do corpo de prova é 50 milímetros, então seu raio é 25 milímetros. Né? Π raio ao quadrado, fórmula da área. Então, o quadrado disso vezes π, e eu tenho a minha área do corpo de prova em milímetros quadrados, que eu coloco na memória, então. Dividindo a carga em Newton pela área em milímetros quadrados, eu tenho o valor da resistência, da tensão máxima resistente desse concreto, desse corpo de prova. Bom, então eu ilustrei ali, foi um ensaio de compressão. Tá? Então aqui eu estou apresentando outro ensaio, outro tipo de solicitação, que é tração. Tração só muda o sentido, né? Porque ó, o corpo de prova está de lado e ele está sendo puxado, a carga P está puxando ele, está aumentando, alongando o seu comprimento, né? Então, veja que a fórmula de carga e deformação é a mesma, né? Tensão, né? Tensão é carga sobre área, é a carga P dividido pela área. Então, você vai ter uma tensão, só que agora é de tração, que é outro tipo de solicitação. E a deformação é a mesma coisa, só que ao invés de encurtar, ele vai alongar.
Então, esse ΔL, você dividindo pelo comprimento inicial, você vai ter a deformação. Tá? Então, é a mesma coisa, só muda que na compressão encurta e na tração alonga. Bom, o cisalhamento já é um pouco diferente. Como eu falei no começo da aula, a direção da carga não vai ser na direção axial. Então, essa é uma célula unitária que a gente usa para definir, né, e ilustrar como que acontece o cisalhamento. Então, imagine que na base tem uma seta para a esquerda, porque é uma força resistente. Esse cubo, né, é um quadrado, pensa ele espacialmente, né? Pensa que esse cubo ele está travado embaixo, ele está parado. E a gente aplica uma carga P na direção que está aplicada essa seta aí na superfície. E se tenta arrastar essa superfície aí para o lado direito da sua tela. O que acontece se a parte de baixo estiver parada, né, fixada? Vai ter esse deslocamento. Essa curvatura desse quadrado virou um trapézio, né? Então, o plano superior desloca mais do que o plano do meio, que desloca mais do que a base, que é zero. Então, o deslocamento aqui não é um encurtamento do comprimento total do corpo de prova, não é um alongamento desse mesmo corpo de prova. E, na verdade, é esse deslocamento do plano superior, que é o plano que mais se desloca, tá? Indicado aqui com a letra X. Tá? Só muda o modelo, sabe? Só muda como o esforço está acontecendo. Porque a fórmula é a mesma. A tensão, né, é carga, olha a carga P lá em cima, né? Dividido pela área. Só que, nesse caso, veja que a área não é a área perpendicular, né? O P está nessa direção e não é essa área que é a altura, né? Que é L vezes a profundidade que a gente não está vendo. Né? Se fosse compressão seria isso, mas como é cisalhamento, é a área do plano que está atritando. O cisalhamento é um atrito. Então aqui está tentado ilustrar na figura, né? Com essa forma elíptica aí, da área cisalhada, que na verdade é uma área quadrada se isso aqui for um cubo, né, se for espacial. Então é a área que os planos estão atritando. Essa área está na mesma direção, né, do carregamento, é isso que muda. Mas você vê que a fórmula não muda nada de tensão, né? Carga sobre área, só utilize a área correta. Tá? E a taxa de cisalhamento, né, que é o equivalente à deformação, o deslocamento, a mesma coisa, né? Lá também era deslocamento, pelo comprimento inicial. A única diferença é que aqui o comprimento inicial é a altura. Tá? O comprimento inicial ele não está na direção da aplicação da carga. Né? Sempre muda a direção. Essa é a diferença do cisalhamento para compressão e para tração. Tá? Então, assim, ó, mostrei para vocês, né, o conceito mais simples de todos da engenharia, que é o conceito de tensão e o conceito de deformação. Tá? Agora, nós, como engenheiros, nós medimos essas propriedades. Só que não existe só uma forma de medir. Tá? Existem pelo menos quatro tipos de ensaios que envolvem a velocidade de ensaio, né, para a gente medir as propriedades do material. Então, ó, a relação entre tensão e deformação é a característica mais importante que a gente está tratando nesse momento. Só que a velocidade de carregamento ela vai influenciar nisso. Então, os 4 tipos de forma de medir são essas. Ó. Ensaio de velocidade constante. A gente aplica a carga e em poucos minutos o ensaio acaba. Sabe, do zero até ele romper, isso acontece num período curto de tempo. Existe a forma de carregamento permanente ou estático, que a gente coloca a carga lá e deixa por muito tempo. Que é como uma estrutura funciona, né? Ela suporta o peso próprio e o peso das pessoas, carros que estão lá na estrutura, por toda a vida útil dela. Tá? Então é um ensaio de longo prazo, né? Uma forma de longo prazo de se medir a resistência. Tem a aplicação de carregamentos dinâmicos, né? Ou de impacto. Né? Tem situações, por exemplo, defesa de rodovia, que tem que suportar a carga de impacto, por exemplo, de um choque de um veículo. Então, existe carregamentos que a gente aplica em alta velocidade com impacto. Né? O carregamento é muito rápido, em microsegundos. E tem carregamento cíclico, como uma ponte, como estruturas onde a carga fica aplicando e aliviando, aplicando e aliviando, aplicando e aliviando. Então, a gente tem como medir isso também. Ó, isso aqui é um ensaio rápido, velocidade constante, tração do aço, tá? A máquina está puxando, tracionando essa barra de aço. Daqui a pouquinho vocês vão ver que vai ter uma estricção, que é uma redução da seção transversal, onde vai romper. Eu acho que... Será que já está dando para ver ali, ó. Tá vendo ali, ó? Onde seria a altura daquela porta, ó, rompeu. Né? Ele indica onde vai romper. Então, em menos de 1 minuto, começou o ensaio e acabou, a gente mede a resistência. É o jeito mais comum de medir as resistências dos materiais em laboratório, tá? Eu já ilustrei, né, o carregamento permanente, a gente deixa a carga lá a longo prazo e adianto para vocês, né?
o material, normalmente... O concreto, vou dar um exemplo do concreto. O concreto, assim, a longo prazo, ele resiste menos do que eu fazendo ensaio rapidamente. Tá? Então, é uma regra. Quanto mais rápido se aplica a carga, maior é a resistência que o material vai suportar. A carga estática, né? Olha um exemplo de carregamento dinâmico. Isso é um pórtico. Viu que caiu uma carga em queda livre, né? Tem uma massa metálica ali que caiu em queda livre, tá? Esse pórtico, né, que é uma estrutura de concreto armado, formado por pilares e uma viga, já tinha recebido, né, alguns carregamentos, e esse foi o último, né, até romper. Mas salvou o bonequinho ali, tá vendo? O Olaf não foi atingido. Ó, um exemplo onde carregamento cíclico é importante. Ó. Isso aqui é uma arquibancada de um estádio. Ó como balança. Se você já foi ver jogos em estádios de futebol, né? Eu assistia bastante jogo lá no Morumbi, principalmente, e balança. Você fica parado, né? Olha, não preciso nem explicar com vocês aqui, né? Gastando o meu vocabulário, né? O vídeo mostra, né? Que ele balança bastante. Pontes e viadutos, né? Eles balançam bastante. Ele é projetado considerando que ele pode deformar mais do que uma residência, por exemplo. Então, se ele sofre durante a vida útil dele esses vários ciclos, então a gente pode testar em laboratório, ele também sendo solicitado em vários ciclos de carregamento. Bom, então, escolhendo o método correto de você medir, né, em função de como o material trabalha, né, na vida real. Você medindo a resistência mecânica desse material, você sempre que possível vai mostrar, né, expor os resultados em termos de tensão e deformação, como esse gráfico que eu estou mostrando. Tá? Então veja aqui, ó, que tem alguns materiais, né? Um aço super resistente, alto teor de carbono na sua composição, é esse mais resistente aí. Ele tem um trecho elástico, que é o trecho reto até quase 800, só é depois disso que ele começa a sofrer deformação plástica. Né? Um aço baixo carbono, um aço mais comum assim, para a estrutura de concreto armado, tá vendo? Esse aqui tem menos carbono ainda do que um aço para concreto armado. Ele tem resistência no trecho elástico, que é o trecho reto até uns 250, patamar de escoamento, depois deforma bastante. Um aço baixo carbono temperado já vai ter uma resistência maior, né, de trecho elástico, né, quase 500 MPa, e depois um trecho plástico. Liga de alumínio, a madeira tem uma resistência menor do que esses aços que estão mostrados aí, só que ela deforma bastante. Tá? Então, isso é uma forma de quem olha o resultado não ter só um número de tensão. Tá? Então, essa é a forma da gente apresentar os resultados de resistência mecânica dos materiais. É um gráfico tensão-deformação. Veja, isso aqui é uma piscina, né? Provavelmente é água com maisena e outras fórmulas aí. Ela é um líquido, só que você vê que se as pessoas passam nessa piscina com alta velocidade, nem molhar o pé molha, tá vendo? Ela anda sobre as águas, né? Isso aqui eu acho que é em Hong Kong, né? Eu não sei exatamente, mas tem o link aqui do vídeo se vocês quiserem ver, tá? Olha, deve ser um professor ali, né? Mas se você, por acaso, baixar a velocidade, o que acontece? Aí você afunda. Aí esse líquido funciona como um líquido, funciona como um fluido. Tá? Então isso aqui é uma ilustração de que os materiais também no estado líquido, eles têm suas propriedades, e a gente vai tratar isso na próxima aula. Será que você conseguiu entender todos os conceitos? Tá? É simples ainda, mas esse passo não pode ser negligenciado, tá, gente? Certamente tem exercício sobre isso, faça e traga suas dúvidas na aula. Muito obrigado.